uma semana, o Supremo Tribunal Federal adiou mais uma vez a demarcação de terras indígenas na reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima. A votação final, que vai decidir se as terras serão demarcadas em ilhas ou de forma contínua, ficou para o ano que vem. Mas os votos de 8 dos 11 ministros do Supremo já revelam alguns dos entendimentos do STF sobre esse assunto. Você vai entender agora como isso poderá refletir aqui em Mato Grosso do Sul, na reportagem de Juliana Lanari. 2008 foi um ano marcado pela tensão entre índios e fazendeiros em Mato Grosso do Sul. A intenção da FUNAI de demarcar terras indígenas em 26 municípios no sul do estado inflamou os ânimos. Os produtores rurais se organizaram e conseguiram impedir que os estudos demarcatórios fossem feitos. Paralelamente a essa situação aqui no estado, o Supremo Tribunal Federal, lá em Brasília, passou a discutir a demarcação de terras indígenas na reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima. A decisão final sai só em 2009, mas advogados acreditam que os votos de alguns ministros já abrem precedente para a solução de casos no restante do país, inclusive em Mato Grosso do Sul. A grande novidade é que, pela primeira vez, o STF entendeu que existe um marco temporal que vai ajudar a definir se a terra é ou não indígena. Esse entendimento foi baseado na Constituição Federal. Para o STF, o artigo 231 deixa claro que serão reconhecidos aos índios os direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam tão somente no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. O problema era definir, numa escala de tempo, quando seria esse tradicionalmente. Se hoje, se na promulgação da Constituição em 88, se há 100 anos atrás, não se tinha essa diretriz. E o voto, por enquanto condutor, do ministro relator, vem e fixa que esse marco temporal é 5 de outubro de 1988. Portanto, a ocupação deve ser verificada naquela data. Para o historiador Hildebrando Campestrini, o marco temporal só traz benefícios para Mato Grosso do Sul. Eu vejo dois pontos importantes. Primeiro, a discussão na ordem jurídica, que é fundamental. Estabelecer o direito e de quem é esse direito. E segundo, estabelecer um marco temporal para a discussão desses direitos que, a partir da visão do relator do processo, é a Constituição de 88, outubro de 88. O assessor jurídico do Conselho Indigenista Missionário não entende assim. Não existe um marco temporal, não se pode fazer essa distinção, né? O que existe é que se deve demarcar as terras necessárias para a sobrevivência física e cultural de um determinado povo, que, no caso do Mato Grosso do Sul, não é o que a gente assiste. O advogado da federação que representa os produtores rurais de Mato Grosso do Sul acredita que o marco temporal definido pelo STF resolve definitivamente os conflitos entre índios e fazendeiros. Abre-se um precedente, é uma jurisprudência da nossa mais alta corte do país, determinando, entendendo que somente são consideradas terras indígenas aquelas ocupadas em 5 de outubro, ou seja, as que não estiverem ocupadas nesta data, quando a Constituição foi promulgada, deixam de ser caracterizadas como tal. No voto do ministro Carlos Alberto Menezes Direito, foram feitas 18 ressalvas à forma como a FUNAI faz as demarcações de terras indígenas atualmente. O ministro sustenta, por exemplo, que os laudos dos estudos demarcatórios devem ser assinados por 3 antropólogos e não por um, como é feito hoje.